Vamos dar atenção à palavra de Deus. Quantos estão com o coração aberto para que Deus fale nessa noite? Você sabe que a palavra tem um poder de transformar as nossas vidas quando ela encontra correspondência. E eu gostaria que você, de fato, criasse uma expectativa de que Deus mexa com o seu coração e possa, quem sabe, lhe levar a um novo momento em sua vida. Rompendo a procrastinação. Esse é o tema da minha palavra hoje, que vai ser colocado aqui. Eu quero ler com você um versículo da palavra de Deus, por enquanto, que está no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Queria pedir que todo mundo encontrasse o seu lugar, se aquietasse, para nós termos o melhor ambiente para a palavra do Senhor. 1 Samuel 16, 1 diz assim: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Eu quero sublinhar as primeiras palavras desse versículo, palavras de Deus ao profeta Samuel. Até quando? Repita comigo, até quando? Mais uma vez, até quando? É uma pergunta que veio do céu. Até quando tu terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, disse o Senhor. De certa forma, um grito de Deus ao profeta, dizendo que o tempo estava passando e que era necessário tomar atitudes. E eu quero tomar esse texto apenas como ponto de partida para o que eu tenho da parte de Deus a compartilhar com você nessa noite. Eu quero falar sobre as cadeias da procrastinação. Procrastinação, você sabe o que é isso? Seria bom que soubesse, porque a procrastinação é um dos nossos piores inimigos. Procrastinar é adiar uma ação ou uma decisão. Acho que eu poderia dizer que procrastinar é decidir não decidir. Deixar para depois, protelar, postergar, ou se você quiser, assim, um termo mais comum, empurrar com a barriga. Alguém entende? Queridos, nós vivemos tomando decisões. O tempo todo nós estamos tomando decisões. Algumas decisões que tomamos, elas não têm praticamente nenhum peso. Não tem grande importância. Poderia ser diferente e não afetaria a nossa vida, nem a vida de ninguém. Você escolheu a roupa para vir para cá. Foi uma decisão. Não vai mudar a sua vida. Quer dizer, pode ser que escolhendo muito mal a sua roupa, você inviabilize um casamento, mas, não é verdade? Mas não é tão sério assim. Tem coisas que nós decidimos e que não tem peso. Às vezes decidimos mecanicamente, a rotina nos faz tomar decisões até sem pensar muito. É quase que óbvio que vamos fazer aquilo. Mas há decisões que são muito importantes na nossa vida. Há momentos em que nós precisamos nos posicionar. E procrastinar é deixar esses momentos passarem. É empurrar para depois, porque normalmente nessas condições nos custa algo decidir. Nos custa uma renúncia, nos custa coragem, nos custa um investimento. E aí nós, que já estamos convencidos de que o certo a fazer é aquilo, nós não fazemos. Portanto, procrastinamos. E algumas dessas atitudes, de deixar para depois e depois, inviabilizam coisas importantes na nossa vida e, quem sabe, na vida de pessoas que estão à nossa volta e dependem de nós. Eu quero falar nessa noite, de uma maneira amorosa, mais séria com você, sobre decisões importantes, não as que não têm peso,
e que talvez nós estejamos adiando. Elas podem ter um caráter de emergência ou não, tem coisa que a gente tem que decidir rápido, senão morre. A corda está esticada demais e não vale a pena arriscar. E há coisas que, embora não tenham o apelo da urgência, quanto mais nós adiamos, mais nós acumulamos problemas lá para diante. Quem sabe haja alguém aqui, ou me ouvindo pela internet, que já deixou passar a hora de fazer um check-up médico. Sabe aquela visita que, principalmente depois dos 40, 50, a gente deve fazer com certa constância? E parece que os homens têm mais problema com isso, né? Os homens não gostam muito de visitar o médico. Mas, às vezes, protelar uma decisão que parece tão simples pode nos livrar de muitos problemas. Marcar uma consulta porque você vem sentindo algo diferente e não quer encarar e fica deixando para depois, e depois, e depois. Está esperando o quê? Está esperando abrir o olho assim numa cama de hospital, com um médico com a cara séria dizendo para você: por que você não veio antes? Parece que não tem peso, né? Mas quantas pessoas conhecemos que poderiam ter evitado problemas se fizessem o que tinham que fazer, não deixando para depois. Quem sabe a decisão que você está adiando é sobre aquela dieta, hein? Ah, não, pastor, mas aí é segunda-feira. O problema das dietas é que elas sempre começam na segunda-feira. E o problema da segunda-feira é que sempre haverá, teoricamente, uma outra segunda-feira. E a gente vai deixando para depois. E o deixar para depois pode, em certas circunstâncias, diminuir o nosso tempo de vida. Eu estou falando de decisões, essas, talvez na maioria dos casos aqui, não sejam tão urgentes assim, se bem que eu conheço pessoas que já estiveram no médico e o médico disse: ou você muda ou você morre. Eu conheço crentes que saíram com essa palavra e não mudaram, ou seja, estão decidindo morrer. Estão deixando para amanhã a decisão que já deveria ser tomada. Será que o seu caso é de estar deixando para depois aquele reset na sua vida espiritual? Até quando? Você já percebeu que foi intenso com Deus, que foi um homem, uma mulher cheio do Espírito, mas você esfriou ao longo do tempo, muitas coisas aconteceram, você se ocupou, se cansou, e você está aqui, está firme em Deus, mas não está ardendo, e você já ouviu o Espírito Santo dizer que o seu amor, a paixão, o primeiro amor ficou para trás, e você precisa voltar à prática das primeiras obras. Deus já falou com você. Ele já disse: para tudo, separa um tempo de oração, mergulha na minha presença, faz um reset na tua vida espiritual, começa de novo. Mas você ouviu e o tempo está passando e a decisão de fazê-lo não foi tomada. Não é difícil que haja nesse auditório pessoas que estão adiando o perdão, estão deixando a amargura adoecer as suas vidas e as suas relações. Você foi magoado, ferido, traído, mas você não toma a iniciativa de perdoar, talvez se fiando na justiça própria, que não pode lhe salvar. E como consequência dessa dureza de coração, suas orações podem estar interrompidas. Afinal de contas, Jesus disse: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará as vossas. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai Celestial vos perdoará.
mas vamos deixando para depois. Essa pessoa eu não quero ver, não quero encontrar. Não quero olhar nos olhos. Ou quem sabe nem seja o caso de você perdoar, porque quem ofendeu foi você. Até quando você vai deixar que essa culpa permaneça sobre a sua cabeça, quando você já deveria ter pedido perdão, se humilhado, reconhecido o seu erro? Quem sabe para um filho, um amigo, alguém que você, querendo ou não, ofendeu. Até quando vai deixar estremecida uma relação que é abençoada por Deus? Por causa da mágoa, da amargura. Eu estou aqui sugerindo situações. Até quando? Até quando você vai insistir em um procedimento que tem impedido a bênção de Deus sobre a sua vida? Quem sabe sobre a sua família? Um modo de fazer negócios que Deus não aprove, Ele já falou, mas você fica fazendo as contas ao invés de obedecer. Já contei aqui para vocês uma situação que me ocorreu há uns anos atrás, no interior da Bahia. Estava pregando e, enquanto pregava, Deus me dava uma palavra de conhecimento que eu não sabia para quem era. E ao final de contas, ao final do culto, eu compartilhei aquilo. Eu disse: olha, queridos, eu não sei para quem é esse recado, mas Deus me disse que há um homem aqui que tem orado, que tem jejuado para que Deus abençoe sua empresa, seu negócio. Mas Deus me mandou lhe dizer que não pode colocar as mãos limpas dele em papéis sujos. E eu entreguei aquele recado de Deus, e ao final, um empresário me procurou e me disse: Danilo, sou eu. Eu sou crente desde que me entendo por gente, eu fui criado na igreja. Eu estou a ponto de falir, a minha empresa vai muito mal. E eu tenho realmente orado e jejuado. Mas agora eu entendi, eu preciso tomar atitudes. Minha empresa está bagunçada, com muitas coisas ilegais. Eu entendi que a minha falta de decisão, porque custa colocar em ordem uma empresa, a minha falta de decisão tem impedido a bênção de Deus. Obrigado por falar, ele me disse. Eu vou enfrentar o gigante, eu vou colocar em ordem essa casa. E, graças a Deus, aquele homem fez o que tinha que fazer, e ao longo dos meses seguintes ele foi compartilhando como as coisas estavam, não sem preço, mas mudando. Mas era uma postergação, um adiamento de coisas que precisavam acontecer para que finalmente a bênção fluísse. Meu amado, até quando? Até quando você vai ter o seu nome entre os infiéis? Entre aqueles que roubam os dízimos do Senhor, que não entregam na casa de Deus aquilo que Deus nos manda entregar? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor, e depois, fazei provas de mim. Se eu não vos abrir as janelas do céu, se não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha abundância, abastança. Deus diz: por vossa causa repreenderei o devorador. São promessas da palavra, mas alguns de nós continuamos insistindo, deixando para o próximo mês e para o próximo mês, e roubando a Deus e abrindo as portas para que o devorador entre nas nossas finanças e consuma o fruto do nosso trabalho. Até quando? Até quando nós vamos trabalhar e colocar o nosso ganho no saco furado? Porque nós não estamos obedecendo a palavra que já está no nosso coração. Por falta de fé, por racionalismo. Até quando você vai insistir naquele relacionamento, naquela amizade, naquela paixão que te tira do altar, que te tira da vontade de Deus, que te leva para o pecado, que Deus já lhe falou: separa, aparta, distancia dessa pessoa, mas o tempo está passando, e a sua vida está travada aí, e Deus está mandando o profeta nessa noite, desculpa aí, mas Deus está dizendo: até quando? Eu quero te abençoar, eu quero te abençoar, mas você precisa decidir.
Até quando você vai resistir a confessar um pecado para sair de uma cadeia de condenação? Até quando você vai ficar vivendo uma vida dupla e por causa da vergonha, do medo de se expor, de buscar ajuda, você vai tocando as coisas do jeito que são? Mas até quando, filho? Percebe que a postergação ou a procrastinação pode ser muito séria na nossa vida? Dá para perceber? Até quando você vai reter algo que Deus lhe pediu? Uma entrega, uma oferta, uma renúncia, alguma coisa que Deus lhe falou: ei, isso aqui na tua vida eu quero. Entrega, abre mão, deixa no altar, deixa morrer no altar. Mas a gente, como diz a música, a gente vai levando, né? E às vezes, levando, nós comprometemos o nosso futuro. Às vezes, empurrando com a barriga, permitimos que Satanás controle, ainda que remotamente, certas áreas da nossa vida. Às vezes, postergando, nós impedimos a bênção de Deus, prejudicamos nossa casa, prejudicamos nossos discípulos. Então, meu querido, o até quando dessa noite não é uma palavra de acusação, mas é um clamor do céu, de um Deus que te ama e que quer ver você prosperar, e que às vezes precisa nos sacudir para que nós finalmente tomemos as decisões que temos que tomar, as atitudes que precisamos assumir, para que finalmente Ele realmente consiga nos fazer avançar. Quando Deus disse: Samuel, até quando você vai ter pena de Saul? Saul já foi reprovado, esse homem se desviou da minha presença, do meu propósito, e eu não posso deixar a nação de Israel refém desse coração errado. Eu já me provi de um rei, eu já escolhi um novo rei, ele está lá na casa de Jessé o belemita, vá buscá-lo. Até quando você vai permitir que essa situação se arraste e toda uma nação esteja paralisada? Porque você tem apego a Saul, porque você tem pena de Saul. Agora, Samuel, enche um chifre com azeite e vai à casa de Jessé, porque eu já escolhi o novo rei. Sabe, irmãos, é nós entendermos que Deus tem o seu tempo e que nós não fazemos bem quando permitimos uma falta de sincronia entre a nossa vida e o tempo de Deus. Quem está comigo? Amém. Bom, eu sugeri aqui algumas situações, quem sabe em alguma delas você se enquadre, mas pode haver tantas outras decisões que você precisa tomar em relação aos seus filhos, ao seu casamento, aos seus negócios, ao seu ministério. O Espírito Santo que lhe conhece é poderoso e eu creio que Ele está nessa noite falando também, não apenas no atacado aqui, mas que Ele está falando particularmente ao coração de cada um de nós. Amém? Eu gostaria de te dar subsídio para que você tome a decisão. Por que nós postergamos? Às vezes é porque somos preguiçosos mesmo. Às vezes nós deixamos para amanhã porque não estou afim de enfrentar essa parada agora, não é? E tem algumas brincadeiras que o politicamente correto não permite que façamos, mas como eu sou baiano, então eu posso brincar, não é? Dizem que tinha um baiano balançando numa rede e ele olhou para um canto e falou: "Mainha, tem veneno de cobra aí, mainha?" E a mãe gritou lá de dentro: "Por quê, meu filho?" "Porque tem uma vindo para cá." Às vezes é preguiça nossa, a falta de decisão. Mas às vezes não é só
indolência. Às vezes é porque as decisões nos custam. Fazer uma entrega nos custa, assumir um pecado e a humilhação e as consequências nos custa. Não é verdade? Mas eu sempre digo que é melhor a gente colocar o foco no quanto vale, não no quanto custa. O quanto vale uma vida familiar abençoada, o quanto vale uma empresa, uma profissão que te prospera na vida. Então, se o preço a pagar por isso é grande, pague, porque vale mais do que o preço. Quem está comigo? Amém. Mas eu queria te dar alguns subsídios para que você possa avaliar o peso das decisões. Porque talvez haja coisas que você pode adiar, mas há outras que precisam de uma tomada de posição. E a primeira sugestão que eu faço a você aqui é que você avalie a urgência da sua decisão. Diga comigo, urgência. Mais uma vez, urgência. Ou seja, quanto prejuízo já está sendo produzido por causa da sua procrastinação. O quanto é urgente que você se posicione. Porque há coisas que não podem esperar mais, irmãos. A corda, como eu disse, já esticou muito. Está a ponto de arrebentar. E não vale a pena arriscar um pouco mais. É preciso urgência. Mas um dia de espera pode resultar num dano enorme para as nossas vidas. E quem sabe até para outras pessoas. E aqui eu cito a história de 2 homens, e vou me segurar aqui para não entrar no detalhe das histórias, porque é uma tentação, mas o meu tempo é limitado. Mas 2 homens que, na urgência, precisaram tomar decisões, e um deles procrastinou e quase põe tudo a perder. Eu me refiro a Ló, sobrinho de Abraão. Ló vivia em Sodoma, e Deus decidiu que iria destruir aquela cidade por causa do seu pecado. E a Bíblia conta que Deus enviou anjos à casa de Ló para tirarem de lá às pressas, porque o juízo estava vindo. E a Bíblia nos conta essa história aqui em Gênesis 19, do 15 em diante. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, ou seja, apressaram Ló, dizendo: levanta-te, toma a tua mulher e as tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens, que eram anjos, pela mão, a ele, a sua mulher, as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram. E o puseram fora da cidade. Praticamente Deus precisou arrastá-lo, tal a sua indolência. Ele se demorava num momento de pressa. Versículo 17, havendo-os levado fora, disse um dos anjos: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhe Ló: assim não, Senhor meu. Mainha, meu Deus, há uma pressa de Deus, a misericórdia de Deus está empurrando esse homem para uma decisão, e ele está discutindo, porque o coração dele, principalmente da sua esposa e da sua família, estavam em Sodoma. Assim não, meu Senhor. Versículo 19, eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste, salvando minha vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade perto para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá, porventura não é pequena, e nela viverá minha alma. Negociando com Deus. Disse-lhe: quanto a isso, estou de acordo, para não subverter a cidade que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar.
o nome daquela cidade. Mas se você percebe a procrastinação, no momento em que Deus está dizendo, corre, vai para bem longe daqui, toma uma atitude, salva-te, a ti e a tua família. Mas esse homem está negociando. E quem sabe, conhece a história, vê que mesmo Deus os empurrando para fora, e eu aqui advirto que às vezes Deus nos arrasta de uma situação que nós não queremos deixar, mas isso não é comum. Na maioria das vezes Ele não nos arrastará, Ele nos advertirá, Ele nos exortará, mas Ele deixará que nós tomemos as nossas decisões. Não se fie em que um anjo vai arrastar você daquilo que as suas próprias pernas devem fazer. E quem conhece a história sabe que mesmo empurrados para fora, a mulher de Ló se perdeu e morreu porque olhou para trás, porque estava indo na marra, mas o seu coração não estava obedecendo de fato ao Senhor. Procrastinação. Quer dizer, a urgência de uma situação não foi suficiente para salvar uma família inteira. Por outro lado, eu vejo um homem que teve uma oportunidade. Outro dia eu ministrei aqui sobre oportunidades, e oportunidades são situações que às vezes surgem nas nossas vidas, portas que se abrem, e algumas delas se abrem e se fecham. E se nós tardarmos, nós perdemos a chance. Esse homem ao qual eu me refiro se chamava Zaqueu. Quem aqui conhece Zaqueu? Lucas 19, versículos 2 em diante. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, uma árvore, a fim de vê-lo, porque Jesus por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse, preste atenção, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. A palavra de Jesus, cercado por uma multidão, Jesus para diante daquela árvore, olha para cima, vê o baixinho pendurado lá. Nunca tinham se encontrado. Jesus estava passando por Jericó, nunca viveu ali. E Jesus disse, Zaqueu, chama pelo nome, a porta se abriu. Jesus diz, Zaqueu, desce depressa, porque eu quero entrar e pousar em sua casa, eu quero dormir em sua casa. Que oportunidade. Quantos aqui gostariam de ter Jesus dormindo em sua casa? Você sabe que houve pessoas que tiveram oportunidades parecidas com essa e perderam? Um dia Jesus disse a um outro jovem rico, vem. Ele disse, mas eu tenho tanta coisa para fazer. E perdeu a chance. Mas no caso de Zaqueu, não. Diz aqui, no versículo 6, e ele desceu o quê? E ele desceu a toda pressa e recebeu Jesus com alegria. E você também sabe como essa história terminou, com uma grande festa, e Jesus exultando na casa de Zaqueu, dizendo, hoje houve salvação nesta casa, os pecados desse homem são perdoados, porque aqui eu encontrei também um filho de Abraão. Mas só aconteceu porque Zaqueu entendeu o tempo. Se ele tardasse, se ele ficasse pensando no que as pessoas iam dizer, porque você sabe que foi um bochicho. Todo mundo começou a falar daquele encontro entre Zaqueu e Jesus. Se ele ficasse fazendo contas, perderia a chance. Não apenas de ter Jesus em casa, mas de ver a sua história transformada. Qual é a urgência dessa decisão? Será que pode esperar? É a pergunta que você deve se fazer. Em segundo lugar, nós precisamos avaliar sempre qual é o alcance daquela decisão. Diga alcance. Quantas pessoas estão sendo afetadas pela nossa falta de posicionamento? Porque, irmãos, quando a nossa inércia nos prejudica apenas a nós, bem, a conta é sua.
Mas quando a nossa falta de decisão prejudica os outros, afeta outras pessoas, então a nossa responsabilidade será proporcional diante das pessoas e de Deus. Há decisões que, quando não tomamos, nós afetamos as nossas famílias. Um líder que é fisgado pelo pecado e não se acerta, abre uma brecha para que os seus discípulos sejam atacados. A cobertura está furada, entende? Há coisas que não é só em relação à nossa vida, em relação à vida de outras pessoas. E se o alcance de uma decisão chega a outras vidas, eu preciso me apressar mais ainda. Em Êxodo capítulo 10, versículo 13, Moisés confronta Faraó. Faraó era um homem poderoso, o imperador do grande império da época. E o Egito estava sendo visitado por pragas. Deus estava enviando maldições. Toda a nação estava sofrendo. Porque Faraó endurecia o seu coração e não permitia que os filhos de Israel saíssem, eles que eram escravos no Egito, e Deus estava querendo libertá-los. Porém, Faraó endurecia o seu coração, e numa das ocasiões, acontece isso aqui, versículo 3. Apresentaram-se, pois, Moisés e Arão perante Faraó, e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus. Como quem diz assim: Faraó, você é muito grande, você tem um império nas mãos, mas alguém que é maior do que você lhe mandou um recado. Até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Percebe o até quando de Deus? E nesse caso, o até quando de Deus é um líder que estava com sua dureza de coração, mantendo o seu povo debaixo de pragas e pragas. A sua atitude afetava tanta gente, por causa da posição de poder e governo que ele tinha. Muitas vezes nós estamos, não à frente de um império, mas estamos à frente de uma equipe, estamos à frente de uma empresa, estamos à frente de uma família. E os nossos adiamentos estão prejudicando outras pessoas. Um dos homens que eu mais admiro na Bíblia é Davi. Aliás, Deus o admirava. O homem segundo o coração do Senhor. Quem já ouviu falar de Davi? Todo mundo, né? Mas Davi teve algumas áreas da sua vida que foram terrivelmente fracassadas. E em algumas delas a culpa era da procrastinação. Por exemplo, a relação de Davi com um dos seus filhos, aliás com alguns, mas com esse em especial, Absalão. Absalão era filho de Davi, mas se tornou o maior inimigo de Davi, ao ponto de querer a morte do seu pai. E há uma longa história que eu não tenho aqui como contar para você, alguns conhecem, outros precisam estudar. Mas houve um momento em que Absalão, revoltado por uma agressão, um abuso sexual que um meio-irmão seu havia feito à sua irmã, ele cometeu um desatino, ele matou, e ele fugiu. E Davi ficou muito irado. E era o seu filho, que havia cometido um crime. Mas Davi não quis encarar a situação. Davi não quis tratar a crise dentro de casa. Há muitas crises dentro das casas que não são tratadas, são postergadas, e depois o resultado disso é tão terrível. Olha o que diz aqui em 2 Samuel 14, versículo 23. Depois de um tempo em que Absalão estava longe, levantou-se Joabe, que era capitão de Davi, e foi a Jesur, e trouxe Absalão
a Jerusalém, onde vivia o rei Davi. Disse o rei Davi: torne para sua casa e não veja a minha face. Tornou, pois, Absalão para sua casa e não via a face do rei. Preste atenção, eu quero que você entenda. Davi permitiu que Absalão voltasse para Jerusalém. Era o seu filho. Havia uma situação não resolvida. Esse menino, esse rapaz, precisava de direção. Mas a mágoa de Davi, a ira de Davi, fez com que ele tomasse essa atitude. Mandou um recado e disse: tudo bem que Absalão venha para Jerusalém, mas não quero ver a cara dele. E aí ele fica em Jerusalém sem poder conversar com o pai. O pai não quer saber. Isso não é uma situação normal, irmãos? Sabe, há situações anormais, às vezes em famílias de líderes na igreja. Há homens que não estão dormindo com as suas mulheres há meses, quem sabe há anos. E achando que, não é o ideal, mas tudo bem. Bom, no versículo 28 a Bíblia nos diz o seguinte: tendo ficado Absalão 2 anos em Jerusalém, sem ver a face do rei, sem ver a face do seu pai, mandou ele, agora o rei, chamar Joabe para o enviar, mandou ele chamar a Joabe para o enviar Absalão ao rei. Porém, ele não quis vir. Mandou chamá-lo segunda vez, mas ainda não quis ele vir. Percebe? 2 anos se passaram, adiou demais. Foram 2 anos de amargura, 2 anos de ódio crescendo no coração de um filho contra o pai, porque o pai, que era referência, que era homem de Deus, não queria enfrentar a situação e deixou para depois, e 2 anos. 2 anos é tempo para uma amargura crescer ao ponto de que quando Davi finalmente decidiu dizer vem, ele disse não quero. E quem conhece a história sabe que Absalão se levantou e levantou uma rebelião nacional contra Davi. Davi teve que fugir de Jerusalém, porque Absalão e aqueles que ele conseguiu seduzir o perseguiram. Postergação. Uma decisão de um pai que contribuiu para que o coração de um filho se estragasse para sempre. Quem está me entendendo? Então, meu querido, calcule o alcance da sua decisão. Quando não é só sobre você, quando é sobre a sua família, quando é só sobre o seu casamento, quando é sobre outras pessoas que Deus colocou você numa situação de influência e de autoridade, decida logo, porque a responsabilidade é muito grande. Terceiro, eu estou te dando argumentos para que você avalie tudo e, quem sabe, chegue à conclusão nessa noite: não posso mais esperar. Terceiro, a exclusividade da decisão. Ou seja, quem mais pode fazer o que me está sendo cobrado? Será que alguém pode resolver isso, além de mim? Porque às vezes nós deveríamos fazer certas coisas, não fazemos, e outra pessoa se levanta e faz. Nós ficamos com a culpa, mas pelo menos, não é? A caravana passa. Mas há circunstâncias em que ninguém pode fazer, somente nós. Está na minha mão. E se está apenas na minha mão, eu não posso tardar. Eu estou prendendo uma situação. Ninguém tem a chave, só eu. Então preciso usá-la, ainda que me custe um preço. E para exemplificar essa circunstância, eu me lembro da história de uma mulher admirável da Bíblia, chamada Esther. Quem já leu o livro de Esther aqui? Esther era uma escrava, Deus a abençoou, ela se tornou rainha num reino estranho, mas de repente houve um decreto para que o povo judeu, o povo de Esther, fosse exterminado. O decreto estava baixado,
os judeus seriam dizimados no reino de Assuero. E Esther era a única pessoa que poderia entrar na presença do rei, ainda que correndo risco, e interceder pelo povo. E a Bíblia nos conta que ela mandou dizer a Mordecai, que era uma espécie de mentor, de discipulador, um pai emprestado que ela tinha. Mordecai estava sacudindo e dizendo: Esther, toma posição, faça alguma coisa, você é rainha. E a Bíblia conta aqui no capítulo 4, versículo 12. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Ela respondeu. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther, porque Esther disse: eu não posso fazer isso. Porque ninguém pode entrar assim na presença do rei, mesmo sendo rainha. Ele precisa chamar. Se alguém entra na presença do rei sem que ele chame, ele mata. Então é muito arriscado. Então lhes disse Mordecai que respondesse a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para o povo judeu socorro e livramento, mas tu e a tua casa perecereis. Quem sabe se para esta hora, para esta conjuntura, é que foste elevada a rainha. Ou seja, Mordecai estava dizendo: Esther, só você pode tentar alguma coisa. Eu sei que é arriscado, mas se Deus te pôs nessa condição, você tem que arriscar a uma nação, a um povo inteiro correndo risco. Você será cobrada por Deus se não agir. Então disse Esther, versículo 15, então disse Esther que respondessem a Mordecai: vai, ajunta os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Por causa até quando, Esther, você vai estar escondida atrás da covardia, enquanto um povo está ameaçado de um holocausto? E a exortação de Mordecai fez com que Esther se posicionasse, parasse de postergar. E ela diz: eu decido, eu vou oferecer a minha vida. Vamos começar um jejum, 3 dias, eu e vocês, todo o povo jejue. E eu vou entrar na presença do rei. E ela termina dizendo: se perecer, se eu morrer, morri. Mas fiz o que tinha que ser feito. E quem conhece aqui a história sabe que Esther entrou na presença do rei. E o favor de Deus foi com ela. E ao entrar na presença do rei, o rei Assuero estendeu o cetro na sua direção, que era um sinal de misericórdia e aceitação. E a intercessão daquela mulher livrou toda uma nação. Só ela podia fazer isso. Meu querido, será que há algo que só você pode fazer? Por si mesmo. Ou pelos outros, inclusive. Se há, faça. Segura no braço da pessoa que está ao seu lado, diga para ela: até quando? Quem ainda está comigo? Quem reconhece a misericórdia de Deus em enviar essa palavra ao nosso coração hoje? Quarto, eu quero que você considere o impacto da sua decisão. Que poder será liberado sobre ambientes e pessoas se eu quebrar a inércia, se eu fizer o que tem que ser feito? Considere o impacto. Porque às vezes, amados, nós estamos represando muita bênção, porque não tomamos a atitude que tem que ser tomada. Se nós fizermos o que tem que ser feito, ainda que com custo, nós vamos liberar um poder tão grande sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre o reino de Deus.
A Bíblia conta a história de 4 leprosos que viviam nos arredores de Samaria. Samaria era uma cidade, nesse tempo, ela estava sitiada, estava cercada por exércitos inimigos. Os sírios haviam cercado Samaria, não deixavam ninguém entrar nem sair da cidade. O tempo foi passando, o alimento foi acabando, os mantimentos, e o povo entrou num estado de miséria terrível, desesperador, ao ponto, preste atenção, ao ponto de que crianças eram vendidas pelas suas mães para se tornarem alimento. Tal o desespero daquele povo. Mas aí o Senhor envia uma palavra profética. E Deus faz um milagre. E um barulho faz com que os sírios que estavam cercando a cidade sentissem pavor, e eles fugiram e deixaram seu arraial desabitado. E 4 leprosos, pessoas marginalizadas que nem podiam conviver com as outras por causa da sua doença. A Bíblia conta o seguinte, 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo 7, versículo 8 em diante. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram, e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, e se foram, e os esconderam. Voltaram, entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa, e a esconderam. Enquanto isso, o povo está morrendo lá dentro da cidade, e eles estão ali se lambuzando com o que Deus fez. Até que a consciência de um deles pesa. Versículo 9. Então disseram uns aos outros, uns para os outros: não fazemos bem. Este é dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Veja bem, irmãos, havia uma cidade morrendo de fome, e eles tinham descoberto, não apenas que a cidade estava livre, porque os inimigos tinham fugido, mas tinham descoberto todos os mantimentos que os sírios deixaram em abundância. Começaram a comer, se lambuzar, até que veio a consciência: ei, nós não podemos demorar, tem gente morrendo ali. Se nós esperarmos até o romper do dia, nós seremos culpados diante de Deus. Esse é dia de boas novas. E eles decidem então anunciar o que havia acontecido. Vieram, pois, versículo 10, e bradaram aos porteiros da cidade. Eles anunciaram dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. E essa história termina com todo o povo de Samaria sendo liberto e entrando na abundância que o Senhor havia preparado para eles por causa da decisão de 4 leprosos que disseram: nós não podemos esperar. Consegue perceber o impacto de uma decisão? O quanto que uma decisão pode liberar de bênção? Às vezes sobre a nossa vida, às vezes sobre a vida de tanta gente. Já contei aqui inúmeras vezes, mas quando eu estava pronto para me mudar para Ribeirão Preto, jovenzinho, parece que todas as portas se fecharam, todas as pessoas com quem eu contava aqui haviam se dispersado. E me lembro que os meus pais e o meu pastor, eles avaliando racionalmente a situação, eles disseram: bem, as portas estão fechadas. Elas estavam abertas até ontem, mas agora não estão mais, acho que não é o tempo. E eu pedi permissão para ouvir a Deus. Eu separei um tempo de jejum e oração. E o que Deus me falou naquele período foi: eu já te enviei a Ribeirão Preto. Eu já te dei aquela cidade. E Deus me disse: vá. Mas Deus não me disse apenas vá. Deus me disse: apressa-te, vá antes do que você havia programado. Veja bem, todas as circunstâncias diziam: não vá, você não tem mais nenhum apoio ali. Mas Deus me disse: vá, apresse-se. Eu voltei para casa daquele tempo de jejum.
e pedi a bênção dos meus pais e do meu pastor para vir para cá. Me apressei, acelerei o passo e vim. E você tem uma dimensão aqui do impacto daquela decisão. E se eu tivesse tardado, e se eu tivesse ficado com medo, e se eu não tivesse ouvido a voz de Deus, e se eu tivesse racionalizado, talvez essa igreja não existiria. Obviamente ela existe não apenas pelas minhas decisões, outros homens tomaram decisões importantes e sérias. Edmilson, pastor Edmilson, saiu de Uberlândia e veio para cá. E tantos outros. Diga para a pessoa que está ao seu lado, avalie o impacto dessa decisão. Faça o que tem que ser feito e libere o poder de Deus, amém? E por fim, queridos, esse por fim é sempre tão aguardado, não é, na pregação? Por fim, eu quero sugerir que você meça, que você reconheça o caráter da sua decisão. Que caráter tem essa decisão? Como assim, pastor? Quanto da minha procrastinação, quanto da minha procrastinação pode ser lido como rebeldia ou desobediência diante de Deus? Porque há decisões que nós temos que tomar e que não é porque Deus mandou, é porque temos que tomar. Sabe? Às vezes você sai de um consultório médico e com tratamento, um tratamento duro, e você tem que tomar a decisão de fazer. Isso não tem a ver com Deus diretamente. É uma circunstância natural que precisa de uma decisão, você tem que fazer. Mas há certas circunstâncias sobre as quais Deus já nos falou. E quando Deus fala, Ele não sugere, Deus manda, porque Ele é Senhor das nossas vidas. E quando Deus me diz algo, quando Deus me pede algo, quando Deus me exige algo, quando Deus me direciona a certas coisas, e eu empurro com a barriga, adio, eu estou entrando numa rota de colisão com Deus, porque eu estou sendo rebelde, rebelião. E a Bíblia diz que a rebelião é como o pecado da feitiçaria, para você ter uma ideia. Então, se Deus falou, querido, se o caráter dessa decisão, se a procrastinação pode ser lida como uma afronta, uma desobediência a Deus, então já passou da hora. Até quando? Quando Deus fala, a gente diz sim, ainda que nos custe a vida. Eu volto a esse personagem, Davi. Como eu disse, Davi foi um homem admirável em tantas coisas, na maioria das coisas. Mas houve circunstâncias em sua vida em que ele colheu muitos prejuízos por procrastinar. Eu citei o caso dele com seu filho, Absalão. Mas houve também, vocês sabem, uma situação em que Davi se envolveu com uma mulher casada, cometeu adultério, sendo homem de Deus. E ao invés de se levantar e se arrepender e confessar, Davi investiu na dissimulação. E ele entrou num período negro da sua vida porque ele ficou apostando em esconder o seu pecado, adiando a confissão, adiando enfrentar aquela situação, trazer para a luz. E as consequências começaram a bater à sua porta. Até que um dia o profeta Natã entrou na casa de Davi, lhe contou uma história e disse: você é esse homem justo que é capaz de tomar a única ovelha que o seu vizinho tem. Você adulterou, Davi. Você está no fundo do poço, rapaz. Você está se fiando apenas na glória humana.
E quando ele foi confrontado assim diretamente pelo profeta, finalmente Davi percebeu que estava procrastinando, e a procrastinação de Davi já estava trazendo prejuízos, porque daquela relação adúltera nasceu um filho. Então foram 9 meses, pelo menos, dissimulando. E aquele filho morreu como consequência desse coração endurecido, ainda que por um tempo. Somente quando Natã o confrontou é que Davi finalmente acordou e decidiu fazer o que tinha que fazer, confessar o seu pecado, consertar as coisas, enfrentar. E nesse momento de arrependimento verdadeiro, ele escreveu 2 salmos, o Salmo 32 e o Salmo 51. No Salmo 32, versículos 3 a 5, ele diz assim, preste atenção: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Traduzindo, enquanto eu não confessei, enquanto eu adiei, enquanto eu deixei para depois, eu adoeci. Meus ossos se secaram. Havia gemidos dentro de mim. Porque a tua mão, ó Deus, pesava dia e noite sobre mim, a acusação. E o meu vigor, a minha força, se tornou em sequidão de estio. Eu sequei por dentro. Quanto mais eu deixava o tempo passar, mais eu secava, mais eu enfraquecia, fisicamente, espiritualmente. Graças a Deus que esse testemunho se torna testemunho no versículo 5. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Tomei a decisão, resolvi enfrentar, não apenas diante de Deus, mas diante da nação, porque ele era o rei, a referência espiritual de Israel. Tomei a decisão, disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Davi foi restaurado. Davi teve a sua vida recuperada a partir de uma decisão que deveria ser tomada muito antes. Mas ainda era tempo. Prejuízos ficaram. Quem está me entendendo? Eu quero ler um último texto com vocês, como exemplo dessas circunstâncias em que nós precisamos sair da rebelião. Nós estamos em desobediência e deixando para depois resolver coisas que Deus não está aceitando na nossa vida. Ele já cobrou um posicionamento. Jesus mandou uma mensagem a uma igreja na cidade de Tiatira. Está em Apocalipse capítulo 2, versículo 20. Jesus mandou esse recado ao pastor daquela igreja, ou ao anjo daquela igreja, como diz o texto. Tenho, porém, contra ti, que toleras essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, tu toleras, por tolerares que ela não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Versículo 21, olha que interessante. O Senhor Jesus diz: dei-lhe tempo para que se arrependesse. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Ei, esse aqui é o Deus do Novo Testamento, tá? Que é o mesmo do Velho. Amoroso, que mostra o seu amor quando ele diz: já lhe dei
tempo para que se arrependa. Isso é graça. Mas a graça não significa concessão para vivermos em pecado, em paz. Não. E Deus está dizendo, eu vou tratar essa mulher e vou tratar todos aqueles que estão envolvidos com ela. E as igrejas vão temer, porque eu sou Deus Santo. Uma decisão, ela teve a oportunidade, mas não aproveitou. Como Sansão, teve a oportunidade, foi brincando, quem conhece a história de Sansão, até o dia que o Espírito se apartou dele. Porque ele insistiu numa postura de rebelião e desobediência. Meus irmãos, eu sei que é uma palavra séria, mas é uma palavra cheia de misericórdia de Deus para as nossas vidas. O Senhor me mandou perguntar para muitos dos que estão aqui, para muitos dos que estão agora ao vivo assistindo essa palavra, ou quem sabe assistirão depois. Até quando? Até quando? Por favor, fique em pé.